vídeo de hoje você tá de carona com a Esther. E hoje no De Carona a ideia é que você tá aqui, ó, sentado do meu lado e a gente tá conversando como amigos próximos, como se você fosse parte da minha família e tem coisas que eu preciso te falar. E hoje o que eu tenho pra falar é sobre alimento. E não o alimento que você conhece, o arroz, o pão, o tomate. Hoje eu quero falar sobre o alimento do nosso espírito. Você já parou pra pensar o quanto a gente tá a todo momento nos alimentando com muitas coisas? Com informações, com conhecimento, com leitura, com música, com sons. E a gente está se alimentando a todo momento com comida física. Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como. Chegou sexta-noite, o que a gente vai fazer? Vamos sair pra comer. Chegou no sábado, almoço em família, o que a gente vai fazer? Vamos comer. A gente vai se reunir. Eu tava num café agora de mulheres aqui da minha igreja e era um café de mulheres e tem o quê? Comida. Todo lugar que a gente vai, a comida, ela é parte praticamente intrínseca nossa do ser humano. A gente não vive sem comida. A gente consegue ficar algum período sem, mas isso não quer dizer que se a gente parar de comer 100%, a gente vai continuar sobrevivendo à base de fotossíntese, igual as plantas. Isso não existe. Como o alimento ele é algo fundamental para nós, no nosso corpo físico, a gente primeiramente esquece da importância desse alimento físico, que é nos nutrir. E a gente passa a nos alimentar a partir das nossas emoções. A gente passa a nos alimentar a partir de todo aquele sentimento que a gente tem. Quando a minha alma está machucada. Ou o contrário, quando eu estou muito feliz, a gente sempre coloca a comida como a parte principal, a atração daquele lugar que eu tô indo ou do momento que eu tô vivendo, enfim. Só que o que eu quero fazer você refletir é o quanto a gente deixa de alimentar um outro lado nosso que pouco se fala. Principalmente se você não for cristão ou se você não acompanha pessoas cristãs. É raro a gente ver uma nutricionista como eu, por exemplo, falando do quanto que você precisa se alimentar e alimentar o seu espírito. Eu não tô falando sobre saúde física, eu tô falando sobre saúde espiritual. E quando eu penso em saúde espiritual, a gente precisa alimentar. E esse alimento que vem dos céus, ele não é um alimento que eu acho em qualquer canto. Ele não é um alimento que toda esquina que eu vou tem alguém vendendo um pãozinho. Ele é um alimento onde a gente precisa buscá-lo e a gente só busca quando a gente tem um entendimento. A gente já parou pra pensar que a gente só busca Deus, a gente só busca se aproximar da nossa fé, da nossa espiritualidade, seja qual for, mas eu como cristã vou sempre trazer aqui sobre a questão de Deus, sobre o embasamento cristão, só quando a gente tem problema pra resolver. Imagina se eu comesse só quando eu tô doente. Eu quase não fico doente. E aí, quando eu tô doente, eu vou lá e como uma sopa, um arroz, um feijão. Mas os outros dias que eu não tô doente, eu não como. Então eu só procuro a minha comida física mesmo quando eu tô doente. O mesmo acontece quando a gente tá falando sobre a nossa comida espiritual, sobre o alimento espiritual. A gente só busca esse alimento espiritual na maior parte das vezes, não é sempre, mas a maior parte dela, quando a gente tá doente. E a gente não precisa e não podemos buscar esse alimento espiritual somente quando a gente tá doente. Doente emocionalmente, doente fisicamente. E quando acontece isso, a gente pede para Deus, né, Senhor, me abençoa, Senhor, traga cura, Senhor, proteja, Senhor, libera um novo trabalho. E a gente pede, só que isso não é alimentar. Isso não é alimentar. O verdadeiro alimento da alma é quando tem uma troca, quando eu entendo a raiz, a origem desse alimento para mim. E não é só como remédio. Eu tô doente, eu preciso desse alimento para ele me sarar. Pela primeira vez, eu fiz 24 horas de jejum. E antes de compartilhar aqui, eu pensei muito, será que eu falo? Porque eu não quero falar pra me engrandecer e falar, uau, você conseguiu fazer 24 horas de jejum. Quem sou eu, gente? Comer o café da manhã 8 da manhã e no dia seguinte comer o café de novo 8 horas da manhã, 24 horas. Foi o jejum que eu fiz. Isso você pode fazer se você quiser, se você sentir no seu coração. E óbvio, se você tiver um propósito. O meu jejum não foi pra emagrecer, meu jejum não foi pra perder gordura. Meu jejum teve um propósito. Então foi jejum com oração. E durante esse período, sem me alimentar fisicamente, eu pude entender o quanto que eu precisava ser alimentada espiritualmente. E outras vezes eu já busquei me encontrar mais com Deus, em aprofundar isso, quando eu estava doente. Só que
tá muito claro na minha cabeça de que o alimento a gente não consome só quando a gente tá doente, certo? Se eu te fazer uma pergunta assim hoje, qual é o papel principal da comida? Tô falando de comida, arroz, feijão, carne. Qual que é o papel principal? Por que você acha que a gente come? Possivelmente você vai me responder. Pra me nutrir. Porque se eu não comer, eu vou morrer. Legal. Por que então você coloca uma responsabilidade em cima dessa comida que é pra te nutrir, que ela foi criada pra isso? Você coloca uma responsabilidade que não é dela. Como assim, Stephanie? Você coloca a responsabilidade de curar a sua carência, de curar a sua falta de amor, de curar a sua paternidade, de curar as traições que você teve, de curar a demissão que você levou do trabalho, de curar qualquer episódio que você passou na sua vida. Você coloca a comida como uma responsabilidade, você dá esse papel para ela, de que ela vai ser o seu prazer, o seu refúgio, a sua recompensa, o seu alívio. E na verdade esse não é o papel da comida. A comida tem sim o seu papel emocional, o seu papel afetivo e social, mas ela não é a atração principal de tudo isso. Por quê? Quando tá faltando buracos dentro de mim, o meu cérebro automaticamente, aqui eu tô falando como nutricionista, o meu cérebro automaticamente ele busca por prazer rápido, por liberação rápida de prazer. E com isso ele vai atrás. Quais são as formas rápidas que a gente tem de prazer? Eu tenho comida, principalmente os carboidratos, os doces, eu tenho o cigarro, eu tenho drogas, eu tenho bebida alcoólica, fora as outras coisas. Tem pessoa que se afunda mais no trabalho, tem pessoa que se afunda mais na pornografia, por exemplo. Então o nosso cérebro a todo momento ele tá buscando esse refúgio, esse alívio rápido. Só que por quê? Porque tá faltando algo. Já ouviu aquela frase assim, ó, todo excesso esconde uma falta? É justamente isso. O excesso de você comer muito desses alimentos, de você beber, de você se drogar, é porque esconde a falta que você tem. Só que antes, meu Deus, que poderoso, antes de eu alimentar a minha saúde física, eu preciso me alimentar meu espírito, porque presta atenção, olha só, quando a gente veio ao mundo, a primeira coisa que Deus nos deu foi o sopro da vida, o Espírito. Ontem eu estava assistindo um podcast e o pastor estava falando justamente isso. O pastor falou que a partir do momento que tem anidação e começa realmente a criação ali, o óvulo com o espermatozoide tem anidação e começa a fecundação, começa a criação do serzinho ali dentro, que já vira o humano, você já recebe o sopro da vida, você já recebe o espírito. E essa foi até uma dúvida que eu e meu marido, a gente tava esses dias conversando. Nossa, quando será que a gente recebe o espírito? A partir do momento que você já virou aquele grãozinho ali, ó, fecundado, que começou a criar todas as suas células, você já recebe o sopro da vida. Então a primeira coisa que você recebeu foi alimento divino, foi alimento espiritual, não foi alimento físico. Dentro da barriga da tua mãe, você foi alimentado, eu fui alimentado pelo nosso cordão umbilical, que é a forma de trazer esses nutrientes para nós durante a nossa criação dentro da barriga. Mas quando a gente sai, o único alimento que a gente fica ali durante no mínimo 6 meses de idade é um alimento líquido, é leite. A gente não coloca, o nenenzinho tá chorando, você fala, vou colocar um pouquinho de Toddy, que é chocolate, é gostoso, tem açúcar, vai acalmar o bebê. Você não faz isso. Por quê? Porque a gente sabe qual que é o papel fundamental da comida. A gente sabe que o papel primário do alimento é para me nutrir. Só que antes de nutrir o meu físico, eu preciso nutrir o meu espírito. Isso é poderoso demais. E se hoje você está passando por algum episódio que você não sabe o que fazer, ou eu sofro com obesidade, eu tenho problemas de saúde, eu não sei o que fazer, como que eu faço para colocar o alimento no lugar dele, parar de usar, de responsabilizar ele além do que ele é? Como que eu faço isso, Esther? O primeiro passo é você voltar para a origem, para a raiz de tudo. Por que você come o que você come? Quando você se faz essa pergunta, por que eu como o que eu como? Peraí, deixa eu refletir sobre. Pega um papel e uma caneta e anota enquanto eu falo, que você vai ver que o que você está comendo hoje muitas vezes é por hábito. Hábitos muitas vezes adquiridos lá na infância, né? Nem de agora. Muitas vezes é por conta das suas emoções. Você pode estar passando um período desafiador na sua vida, por exemplo, e você mudou completamente sua alimentação, seu paladar está querendo mais o açúcar, querendo mais essa questão da recompensa, do refúgio, do alívio que eu te falei, mas essa não é a sua alimentação de verdade, porque se você buscar a etimologia da palavra dieta, digita aí no Google, você vai ver, aparece como modo de vida, estilo de vida. Então, se hoje você tem um estilo de vida onde você come McDonald's todos os dias, essa é a sua dieta. Eu não tô aqui para pregar para você que dieta é comer salada, frango e batata doce, não é isso. Mas dieta é o que nos alimenta.
dieta é aquilo que vai nos nutrir, porque esse é o papel real da dieta. Então, quando eu penso em nutrição, eu penso na raiz, na origem do porquê. Por que que eu tenho que comer? E isso não significa que você não pode comer as suas emoções. Eu quero conhecer um restaurante novo e sim, eu me permito comer aquele pedaço de cheesecake que tem ali. Tudo bem, mas antes de comer o cheesecake, você comeu o alimento que de fato vai te trazer nutrição? Tem até alguns pacientes meus que eles brincam falando assim, quando eu vou montar o meu prato, eu divido o meu prato no meio. E aí, uma parte é a parte da Esté e a outra parte é a minha parte. E aí eles explicam falando o quê? Que a parte da Esté, os alimentos que eu preciso, que eu aprendi com você, o que eu preciso priorizar, mesmo que eu dou uma torcida de nariz, mas ali tem o legume, tem a saladinha bonitinho. E ali a outra parte que é a minha, eu coloco ali o que eu quero comer de fato, um pedacinho de lasanha, um pedacinho de alguma fritura e tal. Mas perceba que o entendimento você não precisa deixar de abrir mão de fazer aquilo que você quer, mas você abre mão sim, muitas vezes, de fazer só o que você quer para fazer o que você precisa. E isso é que eu quero te alertar aqui hoje no De Carona Comigo. Eu quero que você reflita sobre qual alimento que eu tenho colocado dentro do meu corpo, qual alimento que eu tenho colocado dentro do meu espírito e deixe isso fluir dentro de você. Se você tiver qualquer dúvida, se isso que eu tô falando pra você faz sentido ou se você acha que é loucura, comenta aqui, deixa nos comentários, quero muito poder dividir isso com você porque eu tô em êxtase de forma positiva por ter passado por esse jejum de 24 horas e Deus ter me mostrado, eu ter sentido na minha pele o quanto que a gente alimenta as nossas emoções, o nosso dia a dia e a gente não alimenta o nosso espírito, que foi Ele, a primeira coisa que Deus nos deu, foi o sopro da vida. Então pensa nisso. E se você gostou desse vídeo, se fizer sentido pra você, encaminha pra alguém, compartilha, deixa aqui nos comentários pra eu saber e se inscreva no canal que com certeza eu vou trazer mais vídeos assim, pra gente refletir. Nutrição com fé, com verdade e com propósito. Um beijo, espero que você tenha gostado do De Carona Comigo.